Olá, meu nome é Alan Prado e junto ao meu orientador Jorge Teodoro, estou desenvolvendo um multiíndice invertido para a busca multimídia aproximada em GPU. Hoje em dia, há uso massivo de imagens na nuvem, e daí surge um importante problema que é como podemos realizar uma busca multimídia baseada em conteúdo? Uma forma simples de fazer isso é pegar uma imagem de entrada, extrair um vetor de características e calcular a distância entre ele e todos os vetores de um índice de busca. Mas realizar esse processo para um índice de busca muito grande não seria eficiente, então podemos agrupar os seus vetores, criar um vetor central, denominado centroide, para cada um deles e adicioná-lo em um codebook. A partir daí podemos utilizar um índice invertido, que consiste em, para um número arbitrário de centroides mais próximos, calcular a distância entre o vetor de entrada e todos os outros vetores dos agrupamentos. É possível ainda melhorar essa solução através do multi-índice invertido, com a ideia de, ao invés de utilizar um único codebook para todas as dimensões dos vetores do índice, utilizar um codebook para a primeira metade das dimensões e outro para a segunda metade. E a partir dele gera um agrupamento para cada possível combinação de centroides entre o primeiro e o segundo codebook. Isso é mais eficiente porque gera um número de agrupamentos maior para codebooks menores. Para gerar uma ordem de visitação desses agrupamentos, ele utiliza o algoritmo multi-sequence, que recebe duas sequências de distâncias como entrada, D1 e D2, e gera uma sequência de pares de índices ordenados pelas somas das distâncias. Por fim, podemos ainda utilizar o Product Quantization para representar os vetores através de aproximações, o que diminui o uso de memória e o tempo de busca. O índice invertido com Product Quantization foi implementado em GPU, resultando em algoritmo no estado da arte, mas o multi-índice invertido não foi implementado, pois esse algoritmo multi-sequence foi considerado complicado. Nesse trabalho, nós possibilitamos a implementação do multi-índice invertido em GPU com uma adaptação do multi-sequence. Olhando o código original do multi-sequence, percebemos duas estruturas principais. A Priority Queue, de tamanho igual a D1 e D2, que recebe e ordena as possíveis menores distâncias em cada iteração do algoritmo, e o TrueVersage, que é uma matriz de booleanos indicando se o par de distâncias de J já foi selecionado, evitando que pares repetidas sejam inseridas na Priority Queue. Além disso, se olharmos a arquitetura de GPU, percebemos que ela é boa em executar o mesmo código para um grande número de dados, desde que essa execução não divida muito e o código não utilize muita memória. Desse modo, nesse trabalho nós abordamos o problema aplicando o multi-sequence para um grande conjunto de vetores de entrada simultaneamente, e nessa abordagem a Priority Queue, já que ela possui um tamanho pequeno em situações reais e não diverge muito assim, ela não vai atrapalhar o algoritmo. Mas o TrueVersage, que é uma matriz com complexidade de memória proporcional ao quadrado do tamanho da sequência de distâncias de entrada, ela ocupa muito espaço e nós reduzimos o espaço utilizado por ela. O TrueVersage adaptado ele vai virar então um array que armazena quantos pares foram utilizados para cada instante de D1, então ele vai passar a ter tamanho igual ao de D1, e através dele nós garantimos que o número de pares utilizando uma distância maior de D1 seja menor que o número de pares utilizando uma distância menor. Através disso, nós temos um kernel do multi-sequence para a GPU, em que cada thread da GPU executa o multi-sequence para um vetor de entrada, e cada uma recebe então duas sequências de distância e os ins relacionados a essas distâncias, cada um com tamanho k, usa um TrueVersage de tamanho k, uma Priority Queue de tamanho k e gera uma ordem de visitação de tamanho w menor ou igual a k ao quadrado. Com isso, nós conseguimos resultados interessantes, que com relação ao uso de memória total, nós conseguimos diminuir muito a quantidade de memória utilizada. Conseguimos ainda fazer um bom uso da memória compartilhada na GPU para um K menor ou igual a 64, tendo resultados eficientes, que possibilitou aumentar a velocidade do algoritmo para esse intervalo de K e junto com a diminuição da memória também. Com relação ao tempo de execução, nós conseguimos um multi-sequence que executa mais rápido na GPU do que na CPU para uma quantidade suficientemente grande de vetores de entrada. E se olharmos o speedup, percebemos que para um K pequeno, ele consegue ser muitas vezes mais rápido, muitas vezes mesmo mais rápido que na CPU. Concluindo, nós conseguimos um uso satisfatório de memória, o multi-sequence executa mais rápido na GPU do que na CPU para um conjunto grande de queries, e o multi-índice invertido parece viável de ser implementado através do novo multi-sequence. E assim, nós estamos desenvolvendo um multi-índice invertido em GPU. Obrigado.